Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, num domingo, friozinho lá fora, mas aqui dentro cheio de calor humano, coisa boa, né? Então vamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Doutrina que nos fala muito a razão e ao coração. Então é importante nós estarmos assim bem conscientes para que nós viemos a esta casa, por quê, né? Qual o nosso objetivo de buscarmos esse entendimento das leis de Deus à luz da doutrina espírita, porque realmente a gente nasce, cresce, e se a gente não parar para refletir, vamos perdendo tempo, né? Então vamos aquele nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece e passarmos para o nosso irmão José Manuel. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel, né? Queridos irmãos, muito boa noite. Eu não estava escalado para hoje não, mas hoje eu estou aqui no lugar de alguém que queria falar e não pôde vir. Então, nós vamos fazer o estudo da noite. A minha preocupação sempre, quando me escalam, eu falo assim, põe outro. Eu tentei convencer a Valéria até ontem, mas ela não... Hoje, acho que hoje ainda falei para ela, fala para mim. Ela não quis, eu fico na dúvida. O que eu vou falar para vocês? Sexta-feira, inclusive, nós sorteamos um livro dos Espíritos. E eu perguntei, quem não tem? É claro, tinha menos pessoas do que hoje, mas eu perguntei, quem não tem? Todos tinham. Então olha que risco para nós que falamos aqui na frente, falar para pessoas que estão estudando também a doutrina espírita. Então eu fico sempre na dúvida, eu vou falar o que para essa gente que já sabe tudo? Provavelmente, a gente não pode se subestimar em que eu tenho dificuldade, isso é muito difícil. Não é não. Quem fala isso para vocês está tentando afastá-los do conhecimento que é simples. Quem complica as coisas são normalmente as pessoas ou os grupos interessados em que tudo continue do jeito que está. As coisas são simples. Deus é simplicidade, não é complexidade não. Só as pessoas que mais complicam Deus não sabem explicá-lo. E as pessoas mais simples entendem Deus, conhecem Deus, agem de acordo com a vontade de Deus, porque são simples, são humildes. Esses são os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Aqueles que entenderam a simplicidade, que não estão correndo atrás das fantasias, das ilusões do mundo, para se justificarem e aparecerem, dizer, eu estou aqui, eu sou o rei do universo. Não somos nada disso. Quem se perde, se transvia no mundo, querendo ser importante, vai sofrer a vida toda em decepções, desilusões, numa série de desencontros com a vida, com a felicidade, e não vai alcançar seus objetivos ao final da vida. Quando chegar a hora da morte, vai ver que todo o esforço que fez para adquirir bens da terra não foram suficientes ou não adiantaram para ele pessoalmente, porque ele está acabando de chegar no momento de largar tudo aquilo para lá. Então o que na realidade importa para a gente? Importa o esforço que cada um faz para se achar, se encontrar, se entender. E nesse entendimento, se convencer de que nós não estamos na Terra para sermos mais importantes que ninguém. Nós estamos na Terra para aprender que nós não somos os donos do mundo, nós não somos os mais importantes que existem no universo. Entendendo isso, nós aí nos preocupamos em desenvolver conhecimentos, aprender, saber se controlar, saber admirar as coisas, saber observar como funciona a natureza, como funcionam os animais, o mundo. Eu vi, acho que o Globo Repórter ou foi o Fantástico,
mostrou os animais sendo reintegrados na natureza. Então pararam um macaquinho e levaram o macaquinho para uma estação de tratamento, e ele era filhotinho, devia ter uns 10, 11 meses mais ou menos, você viu, Dilei? Uma gracinha, né? Como ele foi recebido pelos outros macacos no viveiro, né? Uma macaquinha logo, uma mais adulta, mas ainda não era uma macaca madura, ela adotou logo ele. Ele foi para o colinho dela, eles se abraçavam, ela catava piolinho nele, ele tentava até mamar nela, mas ela não entendia, porque ela não tinha mamar para dar para ele, não tinha leite, mas foi aquele aconchego, aquele carinho, e lições da vida. Me mandaram esses dias um e-mail de uma galinha abafando um cachorrinho, filhotinho de cachorrinho, e o pintinho do lado, e a galinha abafando o cachorrinho, e o cachorrinho dormindo debaixo dela. Coisas da natureza, coisas que tocam o coração, a inteligência. Existem já estudos da racionalidade primária ainda, mas em ensaios de racionalidade dos próprios animais irracionais. Há pouco tempo surgiu aí um trabalho já muito bem feito a respeito disso, que vem bater com o que ensina os espíritos para a gente a respeito do desenvolvimento da inteligência, da vida, de tudo, no processo de desenvolvimento. Nós não surgimos, nós somos parte desse processo. Nossa matéria-prima, não nós, porque ainda não tínhamos a consciência e a individualização que temos, ainda não éramos nós, mas nossa matéria-prima, ela é o produto dessa elaboração da matéria bruta, que vem passando pelas forças todas da natureza, adquirindo instintos, até se individualizar, se intelectualizar e servir de matéria-prima para a formação do espírito. Quando nós somos individualizados, quando nós somos humanizados, não individualizados, mas humanizados, quando nós somos humanizados, significa que nós rompemos e passamos por todo esse processo inferior, entre aspas, mas que faz parte esse processo da perfeição de Deus no avanço da natureza, de tudo que existe. Olhemos para frente ou para trás, nós não vamos ver nada inútil. Deus não pode ter concebido e criado nada que seja inútil. Eu lembro quando eu era criança, estudava naquela época os animais nocivos e os animais úteis. Eu sempre achei estranho animais nocivos. Como animais nocivos? É você estar rotulando ou classificando, catalogando Deus no que ele errou. Esses animais são nocivos. O que são animais? A formiga é nociva. Aí você vê, se não fosse a formiga, não existia a acidez das águas, das chuvas, como na Amazônia, por exemplo, o ácido fórmico produzido pelas formigas, ele interfere no pH e na formação das águas, das chuvas, que são distribuídas e que enriquecem o crescimento e a fecundação da terra na Amazônia e no mundo inteiro, em toda parte. Então não existe nada nocivo. Nós sei que na época, de acordo com a visão da época, as coisas vão sendo colocadas, por exemplo, ovo é nocivo, dá colesterol. Tem uma época que é ciência de ovo é um veneno, aí todo mundo para de comer ovo. De repente vem ovo é um santo remédio, quem não come ovo vai ter problema de colesterol, aí todo mundo passa a comer ovo. Então a ciência tem essas ondulações, a evolução, os estudos, uma hora acha que sim, outra hora acha que não, de acordo com o momento e com as pesquisas, com o ângulo de pesquisa que é feito. Então animal nocivo foi uma classificação atribuída numa época mais atrasada, em que realmente a onça comia o carneiro, comia o bezerro, a onça era nociva, mas a onça não é nociva. E se matar a onça, proliferam os outros roedores, os outros animais. Se matar os tatus, aumentam as formigas. Então o que faz a utilidade ou a inutilidade das coisas é o uso do homem, a inteligência mal utilizada, que desequilibra a ordem de Deus, a natureza de Deus, que é perfeita, não existe nada inútil. Então, olhando para trás ou olhando para frente, nós vamos ver que tudo está integrado nesse processo de evolução. Nós somos parte deles, nós temos que entender isso. E os mais felizes entre nós vão ser aqueles que compreender rapidamente, como eu disse no início da palestra, que nós não somos os mais importantes do mundo. Nós não somos. E nem precisamos querer ser. Dizem que o profeta verdadeiro não é aquele que se anuncia, é aquele que é descoberto.
Porque o que se anuncia já tem uma pretensão que tira dele aquela característica básica da espontaneidade e simplicidade. Ele já está envolvido com deficiências do egoísmo. Então, da mesma forma, a pessoa útil, caridosa, não é aquela que se rotula de caridosa, aquela que faz para aparecer, é aquela que espontaneamente, pela sua maneira de ser, ela vai ser considerada, normalmente, às vezes até depois da morte, um santo, uma perfeição espiritual que por aqui passou. Mas tudo não pela pretensão de ser um santo, pela pretensão de ser um espírito evoluído, mas pela espontaneidade da ação. Você não é simpático porque lê um livro Como Ser Simpático. Você é simpático porque você tem uma concepção de vida agradável, humilde, solidária, que procura sempre transmitir coisas boas, não quer passar à frente de ninguém. Então são pessoas simpáticas pela maneira de ser e não por querer ser. Nós somos muito envolvidos num mundo onde nós, já desde criancinha, somos forçados a aparentar sermos gente boa. Nós temos que ter a aparência de ser bom, mesmo que não seja, mas nós temos que aparentar ser bom. Nós temos que ter a aparência de honesto, mesmo que a gente não seja, nós temos que aparentar ser honesto. E observem que a maioria da sociedade é rotulada pelas aparências e não pelas essências, pelo conteúdo. Eu disse no programa de televisão, esse que está aí, que nós fizemos anteontem, a respeito de propaganda eleitoral obrigatória. A hora que vai entrar o Jornal Nacional, vai entrar o noticiário, propaganda eleitoral obrigatória. Aí você assiste aquilo, eu pergunto, meu Deus, onde essa gente estava? É a salvação do mundo, era isso que nós estávamos precisando. Mas quando você vai observar, os que estão falando aquelas maravilhas, são as mesmas raposa velha, felpuda, causadoras das desgraças todas sociais que nós temos no Brasil e no mundo. Mas aí eu também faço a outra pergunta, quem aplaude e bota eles lá? O povo. Mas o povo não sabe? Sabe porque eles são corruptos de carteirinha. Mas nós, no fundo, nós não queremos as coisas muito honestas. Nós queremos honesto, mas nem tanto. Porque se for muito honesto, complica, às vezes, pra gente. E se um dia a gente também for para lá e quiser entrar no oba-oba, no esquindô, e se tiver tudo honesto, aí não interessa. O sujeito gasta 3, 4 milhões de reais para ser deputado. Somando o salário e as vantagens dele, ele vai ganhar 800 e tantos mil reais. Nem 1 milhão. Ele gasta 3 vezes mais para ocupar um cargo no qual ele vai ganhar uma única vez, 1/3 daquilo que ele gastou. Aí você pergunta, que ideal, que esforço, que dedicação, que amor pelo próximo e pela pátria. Vocês sabem que não é verdade, não sabem que isso é mentira. Mas por que aí eles vão? Porque o povo aplaude. Claro que sim. Todo mundo criticou muito o Tiririca, mas Tiririca foi um dos mais votados na história política do país. Quem votou? Os mesmos irresponsáveis. E pior, quando chegou lá, ainda puseram o Tiririca na Comissão de Educação e Cultura. Ainda passaram o recibo. Não é uma vergonha? E nós queremos que melhore. Aí vocês falam, poxa, mas eu estou ouvindo uma palestra num centro espírita sobre política, sobre essas falcatruas todas. Sim, porque isso eu disse nesse último programa, eu sempre digo, e eu digo para provocar, culpa das religiões predominantes. Elas é que são culpadas, porque elas não convenceram ainda as pessoas a serem honestas. Pelo contrário, aparentem ser honestos, como eu disse no início, mas não precisa ser. Porque no fim, se você aceitar Jesus e a igreja, você está com o problema resolvido. Então por que um corrupto de 30 anos vai deixar de ser corrupto aos 30 anos? Se ele ainda tem mais uns 30 para corromper e comprar ilhas, aviões, mansões e ser o rei dos reis. Por que ele vai parar aos 30 anos de corromper? Com 60, 70, ele passa a mão num livro sagrado qualquer. Opa, está salvo. Ele passa a mão num livro sagrado qualquer, é o que as religiões prometem, não é? Por isso elas são culpadas, cúmplices e coniventes. E no último programa eu esclareci isso para eles, para todos lá fora. Que às vezes as pessoas dizem, mas não podia falar assim.
Sim, venham aqui no Livro dos Espíritos e vejam quais as religiões perniciosas. São aquelas cujos resultados são perniciosos. Se eu estou vendo os resultados, eu sei que a razão dos resultados perniciosos são as religiões, que ao invés de orientar... Por que eu estou falando isso? Porque eu já perdi até aqui, eu tinha aberto. Eu estou falando isso porque aqui vem a influência do espiritismo na sociedade, vem a lei de progresso. Então eu estou falando isso porque os espíritos vieram dizer como a doutrina espírita vai ser conhecida e vai prevalecer. Não com rótulo de espiritismo, o mundo não vai ser espírita, mas obrigatoriamente, para a humanidade ser evoluída e a sociedade ser uma sociedade digna, ela vai aceitar todos os princípios que o espiritismo apresenta, porque os espíritos esclareceram. A doutrina espírita, ela está nas leis da natureza, ela é a tradução, ela é a exposição das leis de Deus, das leis que estão na natureza. Ainda dizem mais, se tornarão ridículos aqueles que continuarem contestando isso. E eu também disse muito nesse último programa, destaquei, a questão danosa que é a negação da reencarnação. Quem nega a reencarnação está contribuindo, como eu estou dizendo, para o mundo continuar do jeito que está, com tendências de piora. Não com os espíritos andando para trás, porque isso não acontece. A gente pode até andar igual caranguejo, de lado, mas para trás não. Para trás ninguém anda, só até de lado. De lado pode, voltar não. Ninguém retrograda, ninguém deixa de saber aquilo que já sabe. Então não existe a involução, existe sempre a evolução ou a paralisação. É uma faculdade permitida pelo livre-arbítrio àqueles espíritos que se entretem, ficam distraídos na vida e vão perdendo a oportunidade de avançar. Então eles param, eles deixam de avançar e se estacionam e ficam naquela mesmice, naquele tudo igual. Que é o que também as religiões invocam e as religiões provocam, tudo sempre igual, tudo sempre igual. Na doutrina espírita, todos vocês, todos nós temos o direito e a possibilidade de contestar. Temos a possibilidade até de escrever contra e de argumentar contra e de repente até um dia trocar. Se o que nós estivermos argumentando estiver certo e se o que estiver escrito aqui estiver equivocado. Nas outras religiões isso não é possível. E as outras religiões nos envolvem a todos. Não são propriedade dos outros, vejam bem. Quando nós falamos em outras religiões, nós temos todo o direito de falar sobre as outras religiões, porque elas podem ser também nossas. Por que não? Quem vai me impedir de ser católico, se eu cismar de ser católico? Ninguém. Nós temos esse sagrado e livre direito de adotar qualquer tipo de doutrina que nós queiramos. Então as religiões são propriedade universal. São da consciência humana do indivíduo. Se eu quiser ser budista, eu serei budista. Ninguém há de me impedir de ser budista. Ainda que me tranquem numa cela de 2x2, eu serei budista. Porque o budismo não é dos budistas. É uma ideia estabelecida, capaz de ser assimilada, aceita e divulgada e concebida por qualquer indivíduo no planeta. O catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, o hinduísmo não tem donos, são ideias. Então, quando nós falamos a respeito das ideias, nós estamos falando de algo de concepção universal que nos pertence, porque nós temos ideias, nós pensamos e nós podemos modificar pensamentos, aceitar pensamentos ou não aceitar pensamentos. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para nós não nos deixarmos manipular pelas ideias predominantes e nem nos encabrestar e nos redear pelos comandos das religiões, da política, do que quer que seja. Eu e vocês temos que ter opiniões, sim. Nós estamos aqui no Centro Espírita porque as nossas opiniões estão coincidindo com as opiniões da doutrina espírita.
É por isso que nós estamos vindo aqui. Vocês não estão vindo atrás de milagre, não estão aqui iludidos ou vieram ganhar alguma coisa, não. Vocês estão vindo porque querem ouvir sobre uma informação que vocês estão pensando nela e concordando com ela. Senão, vocês não deveriam estar aqui. A doutrina espírita nos adverte para nós sermos livres pensadores e não nós sermos rebanho. Vocês têm que ser independentes, autônomos e livres. E aí vem a importância da divulgação do que vocês concordam, que é a reencarnação como um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Conceber a reencarnação e divulgá-la é estar contribuindo para que o mundo se esclareça, para que os 6 bilhões e 800 milhões de habitantes que aqui estão, de almas que aqui estão, sejam esclarecidas. Aqui a pergunta é... Não é esse lei do programa? Não, foi. Eu tinha separado aqui, mas é porque eu não sei, sinceramente, algumas perguntas, algumas questões, eu sou capaz de dizer de cabeça, porque eu marco, são as mais marcadas. Agora, de um modo geral, eu nem sei o número das questões, eu sei o Espiritismo, porque eu aprendo o Espiritismo, e não os números das questões, o capítulo, o livro que está, eu aprendo o Espiritismo. É o que eu procuro passar para vocês, que se funciona para mim, acho que funciona para todo mundo. É você conhecer. Eu, quando estudo o Espiritismo, quando eu estudo o Livro dos Espíritos, eu só estudo praticamente o Livro dos Espíritos. Tudo que eu sei, tirei daqui. Eu tiro daqui. Porque todo dia eu estou pensando sobre isso aqui. Todo dia eu leio a mesma questão, às vezes que eu já li 500 vezes e estou enxergando e aprendendo coisas diferentes. Questão número 1, que é Deus, eu ainda estou estudando ela. Há mais de 40 anos. Eu estudo a questão número 1, que é Deus. Porque quem... Perguntaram para o Papa onde estava Deus quando morreram aqueles 6 milhões de judeus, ele não soube dizer, não sabia? Ele mesmo perguntou onde estava Deus nesse momento que não tomou providência. Ele mesmo se revoltou com justiça. Qualquer um teria que se revoltar contra Deus. Espera aí, senhor, onde é que o senhor estava? Que permitiu essa desgraça toda? São palavras do Papa Bento XVI, que eu de vez em quando mostro na televisão. Leonardo Boff não soube responder a minha pergunta quando eu perguntei qual a ética de Deus para criar isso e o universo se deixou tudo isso para ser desgraçado. O homem poluir, destruir a própria natureza que Deus criou. Qual a ética de Deus para criar isso? Ele falou, eu não sei responder. Por que eles não sabem, queridos? Vocês sabem. É porque eles negam a reencarnação. Eles negam os mundos habitados. Eles negam, afirmando o contrário, afirmando eles que Deus fez todo esse universo infinito, com bilhões de galáxias, com trilhões, septilhões de mundos, para habitar só isso aqui. E ainda pior, para botar o sujeito morando aqui com uma única vida. Com tantas casas, moradas por aí para ele alugar para o pessoal perdido. Bota esse pessoal perdido no mundo desse perdido também e larga eles para lá. Eles vão tentar se matar, se desgraçar, mas um dia eles vão se acertar. E quem não era melhor? Larga para lá. Mas fez um universo infinito para povoar isso aqui. E é isso que as religiões pregam, e é isso que elas negam quando o Espiritismo prega o contrário. E é por isso que elas são culpadas. Olha os princípios da doutrina espírita, olha. São 5 princípios que vocês devem guardar isso direitinho. Todo mundo deve decorar isso e depois entender a sequência disso. Primeiro princípio, existência de Deus. O segundo princípio, existência e sobrevivência de quê? Da alma. Terceiro princípio, esse aqui eu vou botar com outra cor, ó. Reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências. Quarto princípio, eu vou botar o terceiro também vermelho, porque é daqui para frente que muda. Olha, quarto princípio, mundos habitados, ou seja, pluralidade dos mundos habitados.
E quarto e quinto, comunicabilidade dos espíritos. Então vejam bem, enquanto o Espiritismo afirma, enquanto a doutrina espírita afirma esses três princípios como consequência e complemento desses dois princípios que todas as religiões aceitam, essas religiões todas negam esses três princípios que vêm dar justificativa e sustentação a esses dois. Existência de Deus. Espiritismo esclarece: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Existência e sobrevivência da alma, criada por Deus, essa alma, que ele estabeleceu no mecanismo do universo as reencarnações, para que essa alma, reencarnando, não só na Terra, mas em vários mundos habitados, seja perfeita, como recomendou Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Isso está na doutrina cristã, isso não é negado por ninguém. Mas como esse Deus inteligência iria criar essa alma primária, inferior? Ele não criou inferior, ele criou simples e ignorante, para que cada alma faça o seu progresso. A perfeição é fruto da conquista pelos esforços que cada alma faz na oportunidade infinita e eterna que tem depois de criada. Nós somos eternos. A ciência diz isso: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós estamos sujeitos apenas a transformações físicas e morais. E esse produto dessa transformação física e moral a que nós estamos sujeitos é que nos leva à perfeição. Então observem que esses três princípios aqui, que a doutrina espírita veio acrescentar, nesses dois outros que todas as doutrinas aceitam, as doutrinas espiritualistas e teístas, é o complemento e o esclarecimento, é a revelação disso que estava embutido aqui. A reencarnação para que essas almas em mundos diversos cheguem à perfeição. Com a possibilidade dessa internet universal, que é a comunicação dos espíritos. Então nós todos espíritas, nós temos que ter essa noção ali na cabeça, essa noção geral do que é o espiritismo. Nós não precisamos saber qual é a questão, a pergunta que está no livro dos espíritos. Eu não sei a pergunta, eu sei que está lá. É a doutrina que eu aprendi. Porque quando eu leio e procuro ver se eu concordo ou não. Se eu não concordo, eu vou pesquisar, eu vou ficar, aquilo ali vai ser objeto de maior atenção e maior estudo, se eu não concordo. Mas se eu concordo, aquilo se afinou comigo. E daquele momento que eu concordei para frente, aquilo ali passa a ser o meu sentimento a respeito, passa a ser o meu ser a respeito. Então eu tenho em mim aquilo que eu aprendo na doutrina espírita. Eu não sei onde está escrito, né? Às vezes eu não sei que está escrito lá, vou procurar, eu digo onde é que está, mas eu não sei dizer, está na questão tal ou tal, na maioria das vezes. Mas porque nós temos que ir conhecendo a doutrina espírita, a lógica, a coordenação das informações que os espíritos passaram. E nós temos que, para aprender isso, ter muita humildade. Nós nunca podemos fechar a questão, fechar a cabeça, nunca. Nós temos que ter sempre a humildade de, quando somos alertados ou estamos às vezes equivocados, nós mesmos temos o interesse em procurar e acertar e corrigir e mudar. Isso é básico para se aprender. Não pense que porque nós somos espíritas, nós lá fora não sabem nada. Nós já sabemos tudo, nada. Hoje mesmo eu estava vendo um programa depois do nosso, na televisão, não sei se foi o Tempo de Vitória ou se foi um outro programa lá, que eu estava ouvindo, a gente ouve eles falar, e eles falam coisas que às vezes têm sentido. Eles estão numa coerência que tem sentido. Desemboca às vezes em conclusões equivocadas porque eles negam a reencarnação. Mas eles também estão na veia, eles também vão chegar às conclusões. A questão, se Ângela achou, eu vou falar para você.
Achou? Não? Mas eu vou achar, quer ver? Me dá só 30 segundos. Quer ver? Lei de Sociedade. Lei do Progresso, minha filha, aqui 268. Questão, não, página 268. Aliás, nunca se contesta nada falando a página do livro que está. Entendeu? Alguma pessoa uma vez me escreveu, me esfolando que eu não era evangélico. E mostrando assim, porque no evangelho, não sabe nem às vezes que o nome é evangelho. Na roça a pessoa é comum ouvir falar evangelho, o evangelho de Jesus. Mas não, então me falava assim, não, porque no evangelho segundo o Espiritismo, página 143, está escrito, não é assim que se faz referência a estudo. Quem estuda não vai dizer que está na página tal, está no assunto tal, no capítulo tal, vai argumentar sobre o conteúdo daquilo, porque cada livro é uma página diferente, cada edição as páginas mudam todas. O que é numa página desse aqui não é a mesma página no outro livro dos Espíritos. Por exemplo, esse aqui mesmo é livro dos Espíritos, esse aqui é livro dos Espíritos, esse aqui é página 268. Quer ver a 268 desse? 268? Preste atenção porque isso é estudo. Por acaso é. Não é 268. Por acaso é. Influência do Espiritismo, viu? Que é meia língua nessa, ó. Pequenininho desse jeito, mas a 268 desse bate com a 268 desse. Mas podia não bater. Página não é referência. O que nós temos que nos referir é aqui, ó. A questão é a 798. Aí a questão aqui é a 798. Mas ela poderia estar aqui em qualquer outra página. A questão é sempre a mesma. É porque esse diminuiu o tamanho, mas diminuiu a letra também. Justamente para bater igual a esse, porque a letrinha desse aqui é pequenininha. Mas a finalidade, portanto, de se estudar, e uma técnica desse estudo que nos faz aprender realmente, é você ver o conteúdo. Então, olha o que Kardec perguntou para os Espíritos, nessa questão 798. Ele perguntou assim, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Aí, a gente, às vezes, por orgulho e vaidade, acha assim, claro, que vai ser uma crença total. Eu vi uma pessoa dar uma declaração no jornal essa semana, agora, entrevistado, de que ele espera, e ele tem essa fé, de que todos de Friburgo se curvarão aos pés de Jesus como único Salvador. Mais ou menos, em outras palavras, isso aí. Nós não podemos pensar assim, nunca. Nós não podemos querer que a nossa cabeça seja a cabeça de todos. E até, veja bem que pretensão a nossa, achar que todos vão ser espíritas quando todos forem puros, como nós. A gente faz esse tipo de comparação. Quando a gente ouve falar que os maus vão ser punidos, vão ser penalizados, a gente sempre pensa isso em relação aos maus outros, a eles. Mas eles lá também pensam em relação a eles, que somos nós. A gente nunca, quando a gente vai ler Evolução dos Espíritos, a classificação dos Espíritos aqui, então vê a classe dos inferiores, aí a gente lê isso aqui como eles. Isso é a classe dos inferiores. Aí nós vamos vendo em qual que a gente se ajusta. A dos superiores. A dos puros, a gente aí já não ousa tanto, não, desce. Mas a dos inferiores é a classe deles. Quando na realidade pode nem ser a deles, será a nossa, e a deles está na frente da nossa. Nós não podemos fazer relação de evolução e de postura, de posição, com relação, sempre achando que a dos outros é a pior, a nossa é a melhor. Então, quando Kardec perguntou aqui, eu já perdi 269, quando Kardec perguntou aqui, 268, a gente não pode ter essa pretensão de achar, vai ser a doutrina, o Espiritismo vai ser a religião do mundo. Olha o que eles responderam. O Kardec perguntou repetindo, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? E eles responderam assim, os Espíritos, certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza. E chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Então, repetindo, certamente o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Por quê?
porque é nossa, é da religião nossa. Não. Está aqui porque pertence à natureza. Então o espiritismo não é nosso. Como eu também disse que o catolicismo não é deles. Pertence à natureza. Se pertence às leis da natureza, toda a sabedoria humana, toda a inteligência humana, todas as criaturas chegarão um dia a essas conclusões que estão sendo apresentadas pelos espíritos para serem questionadas. Por isso eu disse, nós temos que ler e ver se nós aceitamos. Se nós não aceitamos, e se nós estamos seriamente interessados em ter esclarecimento, porque esses esclarecimentos aqui não é favor que vocês estão fazendo aqui ao centro, ou que eu estou fazendo a vocês, não. Isso aqui é favor de nós para nós mesmos. Somos nós os beneficiados em estarmos convencidos do que os espíritos disseram aqui. Por isso nós temos que contestar em princípio. Isso pode não ser verdade. E pensar com a nossa cabeça o que poderia substituir isso. E se nós estamos seriamente interessados em aprender, nós vamos pesquisar e vamos chegar à conclusão ou disso ou do que nós estamos pesquisando. Ótimo! Pesquisando e achando diferente do que está aqui, nós poderemos amanhã estar esclarecendo, isso que está aqui, eu fiz uma pesquisa assim, e eu descobri isso assim, e pode elucidar muito mais, às vezes, as coisas do que se estavam entendendo a respeito. Então esse é o verdadeiro aprendizado que nós temos que desenvolver. Mas quando os espíritos disseram para Kardec que o espiritismo prevalecerá porque ele faz parte da natureza, porque ele pertence à natureza, e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Mas é claro que sim. A globalização das informações, por exemplo, eu tenho feito, como eu disse para vocês, um estudo sobre Deus, eu tenho feito um estudo sobre a matéria elementar. A matéria que gerou tudo, todas as coisas. Todas as coisas têm o mesmo princípio. Isso a ciência já confirma. Todas as coisas que existem, que vocês podem estar vendo, que vocês podem estar imaginando, inclusive nós tivemos um princípio único, comum. Então ninguém foi criado diferente um do outro. Tudo foi criado de uma matéria elementar. Estudando essa matéria elementar, eu comecei a anoto daqui, anoto dali, pesquiso daqui, pesquiso dali, vejo em astronomia, vejo em física quântica, vejo nisso, vejo naquilo. Aí fui para a internet e botei lá, molécula elementar. Molécula elementar. Eu estava estudando a questão número 34 do Livro dos Espíritos. Fui na internet, no Google, botei lá, molécula elementar. Veio na Wikipédia a definição de molécula elementar e veio a fonte para você pesquisar. Questão número 34 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Era o que eu estava justamente estudando, eu estava saindo dali para pesquisar alguma coisa a mais. Estava lá, está lá, vocês entrem lá e vocês vão ver, está lá uma referência à questão 34 do Livro dos Espíritos, que é onde Kardec, os Espíritos falaram sobre a molécula elementar, como uma molécula constituinte de todas as coisas do universo. Então vejam que o Espiritismo já está sendo citado em questionamentos de alta indagação científica, porque nada trata do assunto como a própria doutrina espírita. Por quê? Como estão dizendo os espíritos aqui, o espiritismo está na natureza, ele faz parte, isso é uma revelação da natureza. Todos que se puserem a pesquisar a reencarnação, vão chegar à conclusão que a reencarnação é verdade, Paulo. Diversos pesquisadores, cientistas renomados, Brian Weiss, Ian Stevenson, Frederick Huxon, uma série... Frederick Huxon, não sei, tira isso, que eu não sei de onde veio esse nome. É um cientista também, Frederick Huxon. Não, se Frederick Huxon tirem. Mas o Ian Stevenson, o Brian Weiss, o Hans Roser, é uma série de pesquisadores, Barnegi, tem uma enormidade, tem outros agora, o Tucson, James Tucson, agora me falou, Valéria, James Tucson, pesquisadores, vida antes da vida, que é do James Tucson, parece, vida antes da vida depois da vida, uma série de pesquisas que são sérias, são científicas, não são religiosas, elas confirmam a reencarnação, e a diferença em ser conhecido do planeta está em transformar o planeta. Hans Roser diz que quando a humanidade aceitar a reencarnação,
as guerras acabam, os conflitos acabam, as desgraças entre os sociais acabam, porque o indivíduo vai ter convicção de que ele não pode estar fazendo isso, ele está prejudicando a si próprio, ele vai ter novas existências onde ele vai perder tempo, digamos assim, em ter que recuperar as deficiências das quais ele integrou, participou e desenvolveu. Ele vai ter que consertar isso em outras vidas. Os prejuízos que ele causou, ele vai ter que acertar em outras vidas. Olhem, queridos, eu quero que vocês entendam isso, para vocês serem convictos. Para quando alguém perguntar, vocês não falarem assim, se o Zé Manuel estivesse aqui. Uma vez eu participava de um grupo, não religioso, mas um grupo, que foi a uma reunião muito importante, nacional aí, e eu não pude ir. E lá, o pessoal falou a favor da pena de morte. E meteram o malho mesmo na pena de... Tinha que ser pena de morte e tal, e um grupo muito influente, grupo de formação de opinião nacional. E o pessoal que foi daqui, todo mundo ficava se roendo ali na poltrona, né, falando um para o outro, se o Zé Manuel estivesse aqui, o Zé Manuel tinha que estar aqui, ou se o Zé Manuel estivesse aqui, e aí quando chegar, ele falou, quando chegar no presidente, o presidente vai arrematar a coisa, vai aliviar, nada, chegou no presidente, o presidente piorou mais ainda, isso mesmo, e de enforcamento para baixo. E o pessoal, se o Zé Manuel estivesse aqui, aí quando chegaram aqui, a primeira coisa que foram falar na reunião seguinte aqui, foi assim, mas lá foi um absurdo, você tinha que estar lá. Eu falei, vocês não estavam? Não, mas você que tinha que estar. Eu falei, mas por que vocês não falaram? Não, porque gritava, fazia um escândalo, botava para quebrar e resolvia o problema, chamava atenção, criava um escândalo, fazia um escândalo. Era eu que tinha que estar lá? Não. Então eu quero que vocês tenham essa convicção. Vocês não precisam de mim, da Ângela, da Valéria, da Rosali, da Sueli, não. Vocês têm que ir formando suas opiniões para vocês terem essa segurança. Vocês não são reencarnacionistas porque o Espiritismo diz a favor, porque o centro aqui prega a favor. Vocês devem ser ou não, porque se vocês acharem que é lógico, sensato, que enaltece Deus, ao invés de diminuir Deus, vocês têm essa convicção e estarão passando. O mundo reencarnacionista é sem problema. Porque o reencarnacionista sabe que toda besteira que ele estiver fazendo, ele vai sofrer as consequências daqui. Então ele não faz. Se alguém aqui tem problema de vesícula, vai chegar em casa agora, por mais que adore feijoada, vai comer uma feijoadazinha com pimenta? Vai na casa de um amigo, ih, rapaz, nós estamos com uma feijoada aí, e você ama a feijoada. Aquela pimentinha deliciosa, você come. Você ama, mas não come por causa do fígado. E a vesícula? Ainda mais se for um domingo, hoje não tem médico. Hoje os médicos estão tudo viajando. Só a partir de terça-feira não tem médico. Vocês vão lá e comem feijoada? Come nada. Porque vocês sabem a consequência. Não é? A reencarnação faz o mesmo efeito da vesícula supurada perante a feijoada. Você não vai fazer a besteira. Você tem, olha rapaz, assina esse contrato aqui. Aqui está 100 milhões. Aliás, eu vou contar para vocês, quem me contou agora o caso o ministro de um país grande, continental, que está em desenvolvimento, Deide, mandei para você, Deide? Mandei sim. O ministro de um grande país em desenvolvimento foi visitar um outro ministro de um paísinho da Europa, menor, mas também é um paísinho, né? Está em desenvolvimento. Chegando lá, depois da reunião ministerial que tiveram, o ministro de lá chamou o ministro do outro país para visitar a casa dele, para ir almoçar com ele. Ele foi. Chegando lá, ele viu, meu Deus, que mansão, que casa, que maravilha, que coisa extraordinária. Aí o ministro de cá não se conteve em perguntar para o de lá, mas como Vossa Excelência, como funcionário público, consegue um paraíso desse? Ele falou assim, fácil, vem cá. Levou o ministro que estava visitando no salão, aquela janelona de envidraçada, Ray-Ban, apertou um controle remoto, aí aquela cortina se abriu, aí ele mostrou assim, está vendo aquela autoestrada? Aí o ministro de cá olhou e falou, sim. Ele falou, pois é, custou 100 milhões de euros. Mas na realidade, eu só paguei 80. Mas ela custou 100 milhões.
Na realidade, estavam os 20 milhões de euros explicando a mansão. Passado uns tempos, o ministro de lá veio visitar o de cá. Depois foi almoçar também com ele, a mesma história, em cortesia. O ministro de lá ficou muito mais impressionado. O daqui tinha heliponto, tinha uma coisa, um castelo, uma coisa maravilhosa. Aí perguntou, fez a mesma pergunta que ele fez. Ele falou, vem cá. Pegou o controle, pum, abriu aquela cortina, aquela vidraça Ray-Ban e falou para ele assim, está vendo essa autoestrada? Ele falou, não. Está explicado. Enquanto a de lá custou um pouco mais, a daqui custou tudo. A daqui custou tudo. Hein? Não, pois é, não sei se é no Brasil, não. Pode ser em qualquer lugar, mas pode ser em qualquer lugar do mundo. Aí eu lhes pergunto, se o ministro de lá ou o ministro de cá, o exemplo é sério, perfeito, justo, se o ministro de lá e o ministro de cá são reencarnacionistas, tiram a metade do valor de uma autoestrada, ou nem aplicam dinheiro nenhum na outra, que nem construiu, mas lançou lá que construiu. É comum às vezes você chegar num órgão público para calçar uma determinada rua e ela já está calçada. E quando alguém vai pesquisar, vai ver que ela já foi calçada 3 vezes. E ela está lá no meio do mato, sem um calçamento, sem um paralelepípedo. Isso não é difícil, eu conheço isso recentemente. Você vai pedir que, pelo amor de Deus, coloque um pouquinho de asfalto. Não, mas ela já está asfaltada. Você vai constatar, às vezes já foi 3 vezes asfaltada e não passou 1 quilo de asfalto na estrada. Vejam bem, somos nós, somos nossos irmãos, somos nós habitantes do planeta. Agora, se quando a concepção reencarnacionista começar a prevalecer, o sujeito assina lá que foi asfaltada uma rua que não foi? O sujeito assina lá para fazer uma autoestrada que não foi feita? Não, não. Reencarnação é sinônimo de obrigação de honestidade. É por isso que ela é tão rejeitada. É por circunstâncias e não por lógica, por sensatez. Porque um Deus que pode tudo, que cria tudo, um Deus que é perfeita justiça, perfeito amor, suprema inteligência, vai criar a alma para infernizá-lo o tempo todo, para desgraçar a criação dele, como está acontecendo aqui, e não toma providência, não cria um sistema melhor? Não tem sentido. A reencarnação é lógica, é sensata. A reencarnação enaltece Deus, que não criou nada para se perder, principalmente seus filhos amados, individualizados, com consciência própria, com livre-arbítrio, que somos nós. Então eu tenho certeza que vocês saem daqui com convicção da reencarnação, com convicção da justiça e perfeição de Deus, com certeza. E consequentemente vocês saem daqui com a certeza de que não é só o planeta Terra habitado no universo, um universo de septilhões de estrelas. Eu recebi agora esses dias, num dos programas que nós estávamos fazendo, 10 minutos antes eu recebi uma matéria, que eu li e entendi logo o que era influência religiosa na extinção do Projeto 7, o projeto que pesquisa inteligências em outros mundos. Influência religiosa, para cortar isso. Não prova nada, porque se provar, danou tudo. Se provar, derruba por terra a ideia de um único planeta habitado, de um único Salvador, que é Jesus, e acaba com a tese central de todas as religiões que dizem cristãs. E o Jesus de lá? E o Salvador de lá? Então não é só de cá? Então corta. Influência religiosa americana, claro, como já influenciaram contra o darwinismo, o evolucionismo de Darwin, já proibiram nas universidades americanas, porque não interessa contestar a Bíblia, que fala que o homem começou com Adão e Eva. Da mesma forma estão querendo cortar o Projeto 7, que nessa revista que me foi entregue 10 minutos antes do programa, e que só pelo título eu entendi a matéria e realmente bateu em cima, diz lá, 500 bilhões de galáxias já estão catalogadas, já são do conhecimento humano. Olha só, galáxia é esse conjunto assim, ó, infernal de estrelas. O sistema solar está aqui num pontinho, ô Magui.
Aqui tem 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões. Pois muito bem, Magui. Olha, descobriram iguais a essa aqui, que já tem catalogada 500 bilhões de galáxias. 500 bilhões. Multiplica 500 bilhões, Daudim, por 400 bilhões e vê quanto é que vai dar aqui. E depois o que der ali, multiplica por 9, aliás por 8, que são atualmente os 8 planetas do Sistema Solar, multiplica por 8 e vê quantos planetas vão dar. E você, por menos inteligente que seja, se pergunte o seguinte: se Deus criou tudo isso, foi só para habitar isso aqui? Faz algum sentido? Claro que não faz. Não é porque nós estamos dizendo, porque o Espiritismo está dizendo, é porque nós somos inteligentes o suficiente para entender que em todo esse universo, em toda essa criação infinita, o projeto e a proposta do Criador é de que tudo evolua e produza inteligência, sabedoria para a perfeição de tudo. É a lógica. Então, vocês não aceitam isso porque nós estamos argumentando. Tem pessoas que falam assim: não, mas você consegue provar, você consegue convencer as pessoas. Já me quiseram, na época que eu comecei a advogar, todos os advogados criminalistas queriam que eu fizesse criminal para fazer tribunal do júri, porque eles falavam: você transforma o quadrado no redondo, eu não no quadrado. Não é. É que eu procuro simplificar as coisas para o alcance e o entendimento de todas as pessoas. Eu tinha uma dificuldade enorme no colégio de entender as coisas. Tinha uma dificuldade enorme. Eu não entendia e andava me arrastando, né? Sempre me arrastei pela escola. Era tirando aquelas notas de vermelha para azulado, para laranjado, entre vermelho e azul, aí dava um laranja, dava um intermediário ali. Me arrastava com dificuldade. Mas quando eu entendia, eu pensava assim: poxa vida, quando eu estava no aperto mesmo, que eu estudava, eu ia ser reprovado, naquela última chance, aí eu tinha que me virar, né? Eu aí batia. Quando eu entendia, eu pensava: poxa vida, mas por que o professor não ensinou assim? Por incrível que pareça, depois eu fui dar aula. E dando aula, eu passava a ensinar daquele jeito, que eu achava que o professor já devia ter ensinado assim, que resolvia o problema. Olha aí, eu fui 5 anos professor de curso regular, de 2º grau, e eu era o professor que mais reprovava, hein, Magui? Eu e Rivaldo, eram os professores que mais reprovavam. E eu, os 5 anos, fui paraninfo das turmas, mesmo reprovando. Era respeitado e amado, porque as pessoas sabiam que eu não ia lá para enrolá-los. E eu, no início da primeira aula, eu dizia assim: ó, daqui, eu tive aula com mais gente do que tem aqui hoje. Eu tive turmas com 125 alunos. Turma de 125 alunos. E eu, na primeira aula, dizia assim: ó, de vocês aqui, uns 10 a 15 vão ser reprovados no final do ano. Isso não é a primeira aula. Não sei quem vai ser. E todo mundo se olhava: vai ser ela. O outro, sempre cada um achando que ia ser o colega. Ninguém se dizia, igual ir para o inferno. Todo mundo pode acreditar, mas ninguém diz que vai para ele. Vai os outros. Então o nego olhava para o lado: coitado, Paulo está roubado, ó, o Gerson está danado. E eu cantava pedra, porque eu dizia assim: vocês não vão virar aula, vocês vão tentar matar. Então eles tinham um certo receio da minha aula. Como a minha aula era a última, o pessoal faltava as primeiras aulas todas e entrava só na última aula para o colégio, que era de noite. Então, o pessoal entrava só na última aula. O colégio, num golpe de estratégia, o que fez? Conversou comigo, passou a minha aula para a primeira. Aí também, passei a aula para a primeira. Aí o pessoal ia à primeira aula e depois saía todo mundo embora. Por quê? Porque eu era o professor que garantia para eles: vocês vão ser reprovados se vocês não aprenderem o que eu estou falando. Quando eu dava prova, eu perguntava assim: leiam as provas. E não separava ninguém, não. Eram 125 alunos na mesma turma, numa prova só. Eu dava 2 diferentes, fazia questões diferentes. Dava uma assim com lista, outra sem lista. Uma com lista, outra sem lista. Passava, Tem até gente aqui que tem pai que foi meu aluno e que guarda até hoje cópia, xerox das provas, porque eu botava um bilhete para cada um. Um bilhete para cada um, chamando a atenção deles, o que eles estavam fazendo.
Por exemplo, quando algum por acaso copiava do outro, eu falava assim, ó, você copiou de fulano. E dava 0. E botava na do fulano assim, você copiou de ciclano. Eu acusava os dois. Eu não dizia quem copiou de quem. Eu dizia que um copiou do outro, o outro copiou do outro. Eu não dizia quem foi o original. Dava 0 nos dois. E eles guardavam, nunca vieram me contestar. Mas quando eu dava a prova, eu falava assim, pode desvirar a prova, leiam. Aí eles liam. Alguma dúvida na formulação das questões? Não. Pois bem, qual foi o dia durante esse mês todo que eu falei alguma coisa aqui que vocês não tenham entendido e que eu não tenha explicado? Ficava como vocês estão aqui agora. Eu falava, então nós estamos conversados. Podem virar e pode fazer a prova. E gente tremia, e gente suava, gente transpirava, mas aprendiam. E no final do ano realmente 10 reprovados, 5 reprovados. Então porque eu era melhor? Não, procurava ser justo. Mas procurava fazer com eles aquilo que não faziam comigo. Eu procurava fazer com eles, explicando, de uma forma que eles iam entender logo. Não complique as coisas, porque às vezes quem está ensinando não entendeu. Então ele está teoricamente transpassando para frente uma coisa que ele também não entendeu. Essa é a diferença de se aprender e saber e de se ter conhecimento. Ter conhecimento é uma coisa, saber é outra. Ler é uma coisa, aprender é outra. E todos vocês aqui podem e devem aprender. Nossa proposta aqui é essa, que vocês sejam teólogos. Vocês no lugar de Deus fariam assim, ó, eu tenho certeza. Eu também faria assim. Eu pergunto para os que contestam isso, por que vocês contestam reencarnação? Para ter o prazer de dizer que a maioria vai para o inferno eterno? É para isso? Isso é até anticristão, que manda amar os inimigos. É para isso que vocês contestam? A proposta melhor é ter uma única vida, num único planeta habitado, nascendo numa favela, no Haiti, num lugar desgraçado e miserável, e depois ir para o inferno? Ainda acreditando que esse Deus é o autor disso? Não pode, não faz sentido. Então por que vocês são contra a reencarnação? Para mandar essas almas para o inferno? A proposta da reencarnação é para que essas almas sejam santas, perfeitas. Isso não é magnânimo? Isso não é justo? Isso não é cristão? Isso não é de amor? É de amor. A proposta dos mundos habitados é para mostrar que esse Deus inteligente não iria criar isso tudo aqui aos bilhões e septilhões com o simples propósito de habitar isso aqui. Qual a lógica de os outros mundos não servirem de habitação, de desenvolvimento da inteligência? Qual é a lógica? Talvez tivesse lógica você dizer que isso aqui não presta para nada, que é tão insignificante. O sistema solar, já foi mostrado no telão aí, a Terezinha fez uma palestra, acho que a Terezinha ou a Sueli, que mostrou o que é o sistema solar, só considerando essa galáxia aqui, ó. O sistema solar é menos que esse pontinho que eu botei aqui, ó. Menos que esse pontinho. A Terra, então, aqui dentro, é um micróbio. Então, qual é a lógica de negar isso aqui, os mundos habitados? Para essas almas reencarnarem em diversos mundos, para serem todas perfeitas. Qual é a lógica de contestar a comunicação dos espíritos? Não tem lógica. Não tem, porque tudo é sensato, é natural. Então, olha o que os espíritos disseram. Certamente o espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque ele pertence à natureza e chegou o tempo em que ele deva tomar lugar nos conhecimentos humanos. Claro, a ciência hoje está levando isso a um ponto de conhecimento humano sobre o que o espiritismo revela, incontestável. O que vocês acham que a ciência está falando sobre a reencarnação? Só positivo, só a favor. Eu canso de pedir que me mandem trabalhos contra a reencarnação, que não sejam baseados em Bíblia, em Alcorão, que não sejam baseados em livro religioso, mas baseados cientificamente. Que me mandem matéria que contestem a reencarnação. Nunca mandaram, porque não tem. Ninguém tem trabalhos sérios a respeito de uma negação de um procedimento
que a ciência está cada vez mais avançando e confirmando que é realidade. Me mandem trabalhos contra os mundos habitados, científicos, também ninguém manda. Porque não tem trabalho contra, só tem trabalho a favor. Então olha aqui o que disseram os espíritos. Está chegando um ponto, e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Os conhecimentos humanos hoje confirmam tudo isso. Comunicação dos espíritos. Ian Stevens, Frederick Urgson, foi que eu falei Frederick Urgson? Que eu não sabia o que era, que eu falei tirem. Frederick Urgson, foi Frederick Urgson. Frederick Urgson foi que gravou Vozes dos Espíritos, procurando gravar passarinho, começou a gravar Vozes dos Espíritos, e o Vaticano é o detentor da maior coletânea de gravações de frases de espíritos que se revelaram por Frederick Urgson e que comprovam a comunicação dos espíritos. Foi levado na Ana Maria Braga agora um advogado há poucos dias, há umas 2 ou 3 semanas, que conversa com Nossa Senhora. O que é Nossa Senhora? É um espírito. E que é um indivíduo? É um médium que tem a possibilidade desse intercâmbio. Se pode com o espírito evoluído, pode com o espírito atrasado, com o espírito de todos os níveis. Então a comunicação dos espíritos ela é algo científico. A transcomunicação instrumental prova essa comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos, através de diversas formas de constatação inequívoca e inegável. A comunicação dos espíritos e a existência e a sobrevivência da alma, idem. O Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, que falam sobre a sobrevivência da alma, com pesquisas também científicas, são maravilhosos. E outros trabalhos mais recentes que nós já temos aí. E a existência de Deus, inegável pela própria metodologia de quem quer negar a existência de Deus. Então, só arrematando o complemento da pergunta, da resposta, que diz assim: porque ele pertence à natureza e chegou o tempo que deva tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção. A contestação é mais por interesses próprios e não pela convicção. Convicção, eu tenho certeza que todos vocês saem daqui com convicção, com essa convicção. Raciocinem, pensem, desenvolvam isso e vão ver se não saíram daqui convictos, convencidos dessa reencarnação. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Isso não é forte, não, sob pena de se tornarem ridículos. Quem é que hoje sustenta que a Terra é o centro do universo? Tem alguma igreja, alguma religião, alguma doutrina que sustenta isso? Não tem. Mas em 1600, Giordano Bruno foi queimado vivo, um grande filósofo e astrônomo, porque ele negou isso. E Galileu só não foi queimado vivo porque tirou o time. E ele tinha uns amigos lá no Vaticano, tinha uns amigos lá na cúpula da igreja. Então, Giordano Bruno foi queimado vivo. E ainda pregaram uma tábua na língua dele, para ele não falar bobagem quando estiver sendo queimado, porque ele negava também a virgindade de Maria. Isso era uma outra complicação. Mas quem é que hoje sustenta a Terra como centro do universo? Ninguém, porque se for sustentar isso, não vai se tornar ridículo? É o que está escrito aqui? Pois muito bem, contestar a reencarnação vai chegar a um ponto de fazer com que quem contesta se tornar ridículo. Contestar os mundos habitados vai chegar ao ponto de fazer com que as pessoas se tornem ridículas. Então, as pessoas vão se ajustando, não ao espiritismo, mas ao conhecimento das leis da natureza, das regras de Deus, e automaticamente nos posicionando e entendendo o nosso comportamento nisso tudo. Façamos a nossa parte. Não vamos responder pelo ministro, não vamos responder pelo presidente, não vamos responder pelo prefeito, nem pelo nosso vizinho. Nós só vamos responder por nós mesmos. Nossa felicidade ou infelicidade sai daqui de dentro e está aqui dentro. Você não precisa ir para o Alasca, ir para Paris, ir para a Noruega e encontrar felicidade. Ela está aqui, ela sai daqui de dentro, onde quer que você esteja, morando nos fundos de um barraco ou morando num palácio. É aqui dentro, é em nós que nós vamos encontrar a felicidade. E posso garantir para vocês, não existe felicidade sem simplicidade e humildade. Querer encontrar felicidade sem simplicidade e humildade é o mesmo que vocês pretenderem encontrar feijoada sem feijão.
Não existe feijoada sem feijão. Não existe felicidade sem simplicidade e sem humildade. É a chave da felicidade. Está aí revelado. E a nossa cabeça concorda com isso. Pensem nisso. Saiam daqui teólogos e filósofos. E continuemos todos nós estudando. Que Deus nos abençoe e até a próxima.